Olá, Eliana Guimarães aqui. Passo a ler um artigo escrito pelo rabino messiânico Jonathan Cahn e traduzido por mim. Este artigo foi publicado em inglês pela revista Carisma. O título é O Evento Tectônico. O autor relata: Eu desembarquei do trem na Union Station. Estava em Washington, D.C. Era 28 de maio de 2015. Não planejei o momento, mas o dia viria a ser de fundamental importância. Foi o dia em que a Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu o caso que iria decidir o futuro do casamento na América. Fui levado a ir para a Corte Suprema para orar. Quando cheguei lá, as manifestações em massa tinham terminado. Havia agora apenas grupos espalhados e indivíduos em pé na base das escadas. Um deles ali me reconheceu quando aproximei-me. Ele tinha lido The Harbinger e The Mystery of the Shemitah. Faço aqui um parênteses para esclarecer. Os títulos citados são livros de Cahn. O primeiro, intitulado O Presságio, em português, e o segundo ainda sem tradução até esta data. Continuando. O homem que reconheceu disse que quando me viu pessoalmente teve medo, interpretando a minha presença lá naquele dia como um sinal da vinda do julgamento. Mas se alguém ali era um sinal, era ele. Ele estava completamente vestido com panos de saco, a vestimenta bíblica ligada ao luto e julgamento. Ao lado dele estava uma mulher com um cartaz pleiteando que a América não anulasse a definição bíblica do casamento. Na noite seguinte, eu falei no Capitólio em uma reunião de líderes e membros do Congresso. Eu sabia que aquela era uma hora profética e que eu precisava entregar uma mensagem profética. Dirigi minhas palavras não só aos participantes do evento, mas à Suprema Corte, ao presidente e à nação. Eu avisei que anular o que é ordenado pelo próprio Deus seria cruzar uma linha fatal e invocar o julgamento de Deus. O dia seguinte foi 30 de abril, o aniversário do primeiro dia da América como nação, através da posse do seu primeiro presidente. Naquela noite eu estava no Federal Hall, em Nova York, no primeiro edifício do Capitólio da Nação, o mesmo lugar onde Washington tinha sido empossado no cargo. Foi naquele local que o nosso primeiro presidente emitiu um aviso profético. Ele disse: os sorrisos propícios do céu nunca podem ser esperados sobre uma nação que ignora as eternas regras de ordem e direito que o próprio céu ordenou. Em outras palavras, se a América algum dia afastar-se da ordem e dos caminhos eternos de Deus, as bênçãos de Deus seriam retiradas da terra. Naquela noite, eu repeti o aviso que tinha sido dado naquele mesmo local 226 anos antes. Eu não acredito que o calendário destes eventos tenha sido acidental. Se alguma coisa poderia constituir a desconsideração da América das eternas regras de ordem e direito que o próprio céu ordenou, seria a impressionante anulação da definição bíblica do casamento, como dada na palavra de Deus. O dia que Washington avisou não é mais teórico. A partir de 26 de junho de 2015, com a Suprema Corte anulando a definição bíblica do casamento, essa hora chegou agora. Chegamos lá. Chegamos aonde nos disseram que nunca deveríamos ir. E cruzamos a linha que nos alertaram que nunca cruzássemos. Desde o momento que compartilhei o mistério no livro O Presságio, pela primeira vez, tenho alertado que os mesmos sinais proféticos que apareceram no antigo Israel em seus últimos dias antes da destruição estão reaparecendo na América. Os sinais de alerta a uma nação que está a caminho do julgamento. O Presságio e o Mistério do Shemitah, título em livre tradução,
chegaram a milhões de pessoas e muitas têm chegado ao arrependimento e à salvação. Mas eu acredito que, como resultado da mensagem sendo proclamada, a América evitaria o julgamento? Não. Eu acredito que haveria um avivamento em massa? Não, ainda não. Em vez disso, antes de Deus trazer o julgamento, ele manda o aviso. Como resultado de 11 de setembro, milhões se reuniram nas casas para cultos. E durante um tempo, parecia que poderia haver um reavivamento em nível nacional. Mas não houve reavivamento nacional. Não houve arrependimento. E sem arrependimento não pode haver reavivamento. E assim, não só não nos voltamos para Deus desde 11 de setembro, como radicalmente nos afastamos dele. Tão radicalmente e tão evidentemente que agora quebramos a ordem mais básica da criação de Deus, a união do masculino com o feminino. E não só quebramos, nós celebramos a sua quebra e nos deleitamos com a sua destruição. Um dos últimos sinais que precedem o julgamento de uma nação é o de profanação. O arco-íris é um vaso sagrado de Deus, um sinal sagrado da sua aliança. Mas nós agora tomamos esse sinal sagrado da aliança e o profanamos, usando-o como um vaso para profanar a aliança do casamento, um sinal profanado para uma aliança profanada. E enquanto nosso primeiro presidente advertiu a América a nunca desconsiderar as eternas regras de ordem de Deus, o nosso mais recente presidente não só defendeu fazer exatamente isso, mas fez com que as paredes da Casa Branca fossem iluminadas com as cores do arco-íris, símbolo sagrado de Deus, para celebrar a profanação da ordem sagrada de Deus. A Casa Branca americana tornou-se agora um instrumento de profanação. O livro O Presságio revela o modelo bíblico que terminou nos últimos dias do Israel antigo, o de uma nação responder ao julgamento e misericórdia de Deus com desafio. O arco-íris é um sinal da misericórdia de Deus face ao julgamento. Ele tornou-se o símbolo do nosso desafio a Deus. Quanto mais podemos fazer diante de Deus para provocar o seu julgamento? Não se engane. O que aconteceu na Suprema Corte neste verão constituiu uma mudança sísmica que vai ter profundas ramificações para o futuro da América, não concernente ao casamento, mas à cultura, à sociedade, à lei, à educação, à liberdade religiosa, à perseguição, à apostasia e julgamento. Foi um evento tectônico suficiente para provocar um julgamento tectônico. Eu acredito que um grande abalo está chegando. Isso significa que não há nenhuma esperança para a América? Não. A exigência de Deus é o julgamento, mas seu coração é a salvação. Em vez disso, os Estados Unidos se ensurdeceram tanto à voz de Deus que a única maneira que podem ouvir agora é se Deus gritar. Existe esperança. Eu acredito que um grande avivamento ainda pode vir. E ainda um dos maiores avivamentos na história do mundo. Entretanto, não acredito que ele virá sem um abalo, mas sim através de um abalo. E se 11 de setembro foi o grito do céu para acordar uma nação em perigo de julgamento, Deus nos ajude se agora, em nosso estado muito mais profundo e atrevido de apostasia, o grito de despertar necessário faça com que o grito de 11 de setembro pareça um sussurro. Devemos orar por avivamento, que não importa o que aconteça, o avivamento venha. E não devemos apenas orar por reavivamento, mas também temos que viver em avivamento. Quando a noite fica mais escura,
É então que as luzes de Deus brilham e irradiam seu maior brilho. E então elas iluminam o mundo. Se o mundo está indo de mal a pior, então é hora de o povo de Deus ir de bom a ótimo. Estes são os dias que produzem grandeza. É hora de nos comprometermos a ficar mais fortes, a ceder menos ao mundo, a sermos mais consagrados, com um único pensamento e com mais fogo do que nunca para Deus, para que possamos brilhar como luzes na escuridão, para proclamar o único nome pelo qual devemos ser salvos: Yeshua, Jesus, o Messias, a luz do mundo, a glória de Israel e a única esperança que a América e o mundo ainda têm. Que Deus nos abençoe.